Nossa, eu vou ter uma leseira agora. Vontade de deitar e dormir. São assim, sabe? 3h37 da tarde e nós almoçamos agora. Essa é a vida de quem mora sozinho. Esse vídeo veio com a intenção de responder algumas perguntas que as pessoas me fazem sobre por que eu vim pra Argentina fazer medicina aqui. E também com a esperança encarecida de talvez quebrar o preconceito de algumas pessoas. Não que eu esteja fazendo esse vídeo para quebrar preconceitos na cabeça das pessoas, mas talvez eu contando a minha história possa quebrar algumas coisinhas, né? A gente sonha, né? A gente sonha, tem umas perspectivas. Quando eu contei pra minha família, quando eu contei pra alguns amigos que eu queria fazer medicina na Argentina, que eu iria lutar por isso, que eu iria trabalhar, que eu iria juntar dinheiro pra ir pra lá, pra vir pra cá no caso, eu escutei certas coisinhas como: nossa, você vai pra Argentina, lá o país tá tão em crise. Não, menina, fica no Brasil, faz mais cursinho. Pronto, depois faz lá e não consegue voltar pro Brasil. E a clássica: vai pra Argentina porque é mais fácil. Oi, querida, tudo bom? Vamos sentar aqui, vamos conversar? Você pode acordar pra vida um pouquinho? Sim. É medicina sem vestibular, mas por que seria mais fácil? Porque não tem um método de ingressar na faculdade como o Brasil estabeleceu? Esse ponto, na minha opinião, ele é importante de ser discutido, porque existem pensamentos que as pessoas têm sem mesmo buscar saber porquê, como que é a faculdade, como que é para você ingressar, como que é o ensino, qual é a reputação que a faculdade tem no meio acadêmico, e solta essas proezazinhas assim no ar, sabe? Assim, essas palavrinhas assim que dão um ranço, dá uma raiva às vezes, mas a gente engole. Eu não quero entrar nesse ponto de vestibular no Brasil, esse vídeo não tá com essa intenção de criticar o ensino do Brasil, de criticar a forma de você ingressar numa faculdade. Mas se você tá nesse meio, fazendo cursinho, estudando para passar no Enem, já fez 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e se você entende a situação econômica do nosso país e a situação social, você vai saber como esse sistema é injusto. Mas voltando pra minha história, que eu ainda não comecei, mas eu vou começar agora, eu nem sempre fui a pessoa que sabia que queria fazer medicina. Eu fui uma criança muito feliz, que escrevia livros. Eu escrevo livros desde que eu era pequena, meus livrozinhos, se eram bons ou se eram ruins, eu não sei, mas eu escrevia. E eu queria ser escritora. Eu escrevi meu primeiro livro com 9 anos. Antes eu não escrevia livros, eu escrevia contos e coisinhas assim. Ia juntando tudo num cadernozinho, fazia um livro de contos e de poemas que eu escrevia. Aí eu comecei a fazer um livro quando eu tinha 9 anos e fiquei com a cabeça: eu quero ser escritora. E poderia sim ter sido escritora, se esse era realmente o meu sonho, por que não? Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei no meu ensino médio, eu descobri muitas coisas. No ensino médio abre portas muito grandes para você. Você começa a estudar muito mais biologia, muito mais química, muito mais física, e você vai criando gosto de certas coisas. Só que eu também fui tendo consciência das oportunidades e das realidades que batem na porta quando você começa a ter consciência que elas existem. Eu sempre estudei em escola pública e pela primeira vez eu estava indo estudar numa escola particular no meu primeiro ano do ensino médio. E quando eu cheguei lá, gente, foi um baque muito grande. De educação mesmo, sabe? Eu cheguei com uma péssima base em matemática, com uma péssima base em física e química. Eu, na verdade, nunca tinha visto física na minha vida até chegar no meu primeiro ano do ensino médio. Nem química. Eu não sabia o que era química, na verdade. Eu não tinha noção. Eu cheguei lá no primeiro ano do ensino médio sem saber basicamente de nada que as pessoas que estavam ali comigo já tinham conhecimento desde o 6º e do 7º ano. É claro que não profundamente, mas já tinha uma base bacana para começar a se desenvolver mais profundo nas matérias. Resumidamente, isso foi muito pesado. Eu tive um primeiro ano muito difícil, eu quase reprovei no meu primeiro ano, eu fiquei de recuperação final de 3 matérias, e foi muito difícil o segundo ano da mesma forma, porque eu fui carregando essas defasagens comigo, fui carregando. Não conseguia aprender tudo tão rápido no ritmo que as pessoas estavam. Quando cheguei no meu 3º ano, eu ainda não sabia o que eu queria. A minha escola fez uma feira de profissões e chamou vários profissionais. Cada semana era um profissional diferente. Quando chegou no médico, foi um pediatra, eu não me lembro o nome dele, e ele deu uma palestra maravilhosa. Ele respondeu todo mundo, ele falou como foi a faculdade dele, como foi fazer a especialização dele, como foi para ele se desenvolver depois que ele se formou e formar o consultório dele. E isso me encantou. Eu fiquei apaixonada, simplesmente apaixonada pela história dele e a paixão que ele tinha pela medicina. Só que eu sentei uma hora e fiquei: Jéssica, não é possível que você quer ser médica.
Você quase reprovou no primeiro ano, você quase reprovou no segundo ano, e você tá fazendo o que aqui sonhando em medicina? Gente, mesmo que eu fosse muito esforçada, porque meus professores sempre me falaram que eu sempre fui uma aluna muito esforçada. É difícil você conseguir, mesmo com muito esforço, pelo menos no meu primeiro e no meu segundo ano, sendo muito nova, conseguir nivelar tudo que precisava ser nivelado. Eu não tinha dinheiro para fazer um professor particular, então eu tinha que estudar o que antes eu não sabia e continuar com aquilo que o pessoal tava seguindo em frente, entende? Beleza, terminei o meu terceiro ano querendo fazer medicina. Conversei com a minha mãe, ela falou, tá, vamos tentar um cursinho. Só que os cursinhos, como você sabe, se você faz cursinho, não são muito baratos, né, galera? Não é uma coisa assim, né, que qualquer um tem facilidade de ficar pagando. Então eu tentei bolsa e eu consegui bolsa. Minha mãe basicamente solteira, financeiramente, só ela cuidando de mim e do meu irmão. Acabou que fiz um ano com muito esforço, fiz o meu segundo ano. Terceiro ano não dava mais. E foram experiências, muitas experiências que eu tive. E uma delas foi descobrir a minha força de vontade. Eu consegui estudar muito, eu descobri muito sobre o que eu queria da minha vida e eu realmente percebi que era medicina. Foram vários momentos de questionar se era isso mesmo. Comecei a nivelar mais algumas coisas, focar mais em matemática, focar mais em química, em física, que eram coisas que sempre batiam muito no meu calcanhar. Beleza, mas nunca consegui ser suficiente para entrar na faculdade. Nas minhas duas últimas tentativas foram por muito pouco. E eu acho que esse muito pouco que mata. E aí vem aquela coisa, será que eu nunca vou ser suficiente? Entende? Será que eu nunca vou conseguir sair do quase? Porque foram duas tentativas. E eu saí de uma nota bem baixa no meu primeiro ano. A primeira vez que eu fiz o Enem, gente, a minha média foi 500 e pouco. A última vez que eu fiz, eu parei, eu acho, com 700 e... Eu não lembro exatamente qual foi. Se foi 762 ou 765. Mas foi uma nota bem alta. Mas mesmo assim, não o suficiente. E aí, conversando com a minha mãe, ela disse, Jéssica, não dá mais cursinho. Você precisa sair e precisa começar a trabalhar. Como que eu vou trabalhar estudando? Não sei, mas tentei. Comecei. Não deu certo. Talvez, é claro, gente, cada um talvez consegue. Eu não sei, eu não consegui. E aí, eu, na beira de desistir dos meus sonhos, na beira de desistir de tudo, só, tá, vou continuar trabalhando e vamos ver o que vai ser. Eu namorando já com o Renan, ele comentou comigo, Jéssica, você sabe que tem como fazer medicina na Argentina e você não precisa prestar vestibular, você entra e tal. Ele conversou comigo, eu falei, caramba, sim, eu sei disso, porque eu pensei nessa hipótese quando eu tava terminando meu terceiro ano, mas quando eu contei pra minha mãe, eu nem terminei de contar ela, não, mas não, eu nem terminei de falar, não, então... Não dava. Então eu desisti, joguei pra trás e segui em frente no cursinho, que também não deu certo, como eu já disse. Chegou eu e Renan, então, pra falar com a nossa família. Ei, medicina na Argentina e tal. A mãe do Renan, beleza, não temos condição financeira, mas se você quer, vamos tentar. Cheguei pra minha mãe e ela, não. Que ela não queria que eu fosse embora. Mas aí aos poucos eu fui desenvolvendo esse assunto no coração da minha mãe e aí a gente sentou e conversou definitivamente sobre esse assunto e nós concluímos que realmente não havíamos condição financeira de fazer isso, de sair do nosso país pra estudar fora, pagar as coisas que eu tinha que pagar pro começo de sobrevivência aqui. Eu pensei, eu não consigo estudar trabalhando, eu não vou desistir do meu sonho, então o que eu vou fazer? Eu vou parar de estudar, porque não tava dando certo mesmo, e vou só trabalhar e juntar dinheiro pra eu conseguir ir embora. Foi o que nós fizemos, eu e Renan ficamos aqui trabalhando por 9 meses, foram 9 ou 8 meses, e fizemos uma perspectiva financeira, decidimos quanto que a gente precisava juntar, e juntamos com muito esforço, pagamos agência, pagamos mala, minha mãe pagou passagem, pagamos muita coisa pra conseguir chegar e estamos aqui. Mas quando volta naquela pergunta de por que medicina na Argentina, por que eu não trabalhar mais um tempo, não sei, porque as pessoas às vezes, né, querem dar tanta opinião na sua vida e te dão opções de você seguir como se fosse fácil, né? Gente, cada um tem a sua forma, mas essa foi a oportunidade que bateu na minha porta e eu agarrei ela. Os motivos por eu ter vindo pra cá, um deles é esse. A oportunidade apareceu pra mim, mediante as circunstâncias que a minha vida estava. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou lutar. Então é pra aí que eu vou. Eu não tava aguentando mais fazer vestibular, eu não tava aguentando mais fazer a minha mãe pagar aquilo pra mim. E quando eu visualizei mais essa ideia de ir pra Argentina, a ideia de você vir pra cá, viver uma nova experiência num outro país, aprender uma nova língua, estudar numa faculdade que é muito reconhecida pelo ensino e ter essa experiência vivendo uma outra realidade, uma nova vida. Eu quero isso pra mim. Eu quero aprender uma nova língua, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero me proporcionar essa oportunidade. Então eu lutei por isso. Então, por que eu decidi vir pra Argentina fazer medicina? Por fatores talvez simples ou não, mas que pra mim caíram exatamente no momento certo. E as coisas foram se construindo até eu chegar aqui. E a mensagem que eu quero deixar aqui pra encerrar esse vídeo, muitas pessoas negligenciam
negligenciaram o meu sonho. Outras me impulsionaram bastante. E o caminho não foi mesmo fácil. Mas eu lutei por isso, sabe? Eu abracei de verdade porque se encaixou completamente no que eu queria pra minha vida. Se o seu sonho é ficar no Brasil, lutar pra fazer um Enem e passar numa federal, ou se o seu sonho é vir pra Argentina fazer medicina, ou ir pra Alemanha fazer medicina, ou ir pra que país mais que... Pra Espanha fazer medicina, ou pra Bolívia, ou pro Paraguai. Gente, são sonhos distintos e perspectivas distintas do que é o melhor pra cada um. E no final, ninguém vai ser melhor que ninguém, porque o que vai contar é o tipo de profissional que você vai ser. Eu escuto muito isso de pessoas que estão se formando, que estão cursando. O que vai contar é qual médico que você vai ser quando chegar um paciente precisando de você. Então é isso aí, minha gente. Espero que vocês não desistam dos seus sonhos e eu espero que vocês lutem muito por isso. Muito, muito pelo que vocês mais querem para a vida de vocês, porque não tem ninguém para lutar por você e não tem ninguém para lutar por mim. Então eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por amor próprio é lutar por nós mesmos. Um grande beijo para vocês. Curta esse vídeo, por favor, para impulsionar esse trabalho e valorizar também, porque é difícil, gente, gravar, se maquiar ou tentar ser bonita, plena, entende? Então curte aí, comenta, compartilha e segue no Instagram, que é eujazz, para você acompanhar mais, porque eu vou começar as minhas aulas agora dia 9 de março lá na UBA. E aí eu sei que o negócio vai pegar e sacudir nós. O sistema é bruto. Então é isso. Beijo, beijo e tchau, tchau. Cristo, não era pra balançar a câmera. Meu Deus, a pessoa tem língua presa mesmo, né? Não é possível que fala o R errado, fala o L, o S, dá uns travadinha também. Mas é isso aí. Como desliga a câmera aqui?